vamos a Buenos Aires. Leandro Boldaquian, microfone Transamérica. Ele tem todos os detalhes e a repercussão dessa entrevista coletiva, o pós-jogo, enfim, e os próximos passos do Palmeiras. Diga lá, Leandro Boldaquian, boa tarde. Fala, meu caro Márcio Espímpolo. Ontem na Bomboneira, 0-0 Palmeiras e Boca. Um resultado bastante previsível, já que as equipes têm tido poucas oportunidades ofensivas e têm sofrido também poucos gols. Um 0-0, Boca teve algumas chances, Palmeiras também teve, mas o resultado de empate foi consumado ontem na casa da equipe do Boca Juniors. O técnico Abel Ferreira não gostou das perguntas dos repórteres. Pois é, meu amigo Márcio Espímpolo, ficou bravo, estava bravo o Abel Ferreira. E a gente passa agora um trecho da entrevista coletiva ontem ainda no estádio do Boca. Viemos jogar um estádio mítico, um estádio com uma atmosfera espetacular, uma grande energia. Disse isso aos jogadores quando saiu o sorteio. Queria muito vir aqui, desfrutar deste espetáculo, perceber como é que era e sentir este ambiente. Jogo difícil, jogo de Libertadores, são sempre jogos difíceis, com um jogo onde o nosso adversário, o Boca, foi ligeiramente superior em casa. Teve uma grande oportunidade na segunda parte em que o Everton fez uma grande defesa. Penso que nas transições que tivemos podemos ter sido bem mais agressivos e no último terço poder fazer golos, mas é acreditar, agora é nossa casa. Os meus jogadores terem calma, perceberem que fomos a equipa que fez a melhor campanha, que fez mais golos, que tem uma série de recordes, que nasceu para fazer história, e disse-lhes a eles: nós vamos continuar a fazer história e agora é nossa casa para decidir. Bom, tá aí, portanto, o Abel Ferreira, meu caro Márcio Espímpolo. É bom destacar que o Palmeiras nos últimos 5 jogos fez apenas um gol, né? Então, de repente, um 0-0 pode não ter sido tão bom assim o resultado em termos, é claro, de produção ofensiva, né? O Abel, ao longo da entrevista, foi ficando mais calmo e foi dizendo que é o elenco que ele tem nas mãos, que é o que ele pode fazer, são os jogadores que ele tem, né? Não quis diretamente colocar a culpa, né, se é que a gente pode dizer assim, na presidente Leila Pereira, mas estava um pouco incomodado aí, né, com relação à falta de gols, e isso certamente vai ser levado em conta na semana que vem, né? Lembrando que um novo empate levará a decisão para os pênaltis, onde o Boca Juniors tem sido muito forte e também parece gostar desse tipo de jogo. Domingo tem jogo contra o Bragantino fora de casa, provavelmente o time reserva, e aí sim na quinta-feira, decisão da volta no Allianz Parque, também contra a equipe argentina. Espímpolo. Muito obrigado, Leandro Boldaquian, pelas informações. O Laje vai falar disso, o Ivan Brago também. É o seguinte, ó, o André Silva coloca o seguinte aqui: discordo, Ivan, o Abel não bate na Leila igual como batia no Gagliotti. A escolha por trabalhar com elenco curto e com garotos foi dele. André... porque ele declarou isso, que ele gosta de um elenco. Sim, mas ele pediu reforço, ele não foi atendido. Sim, então, mas o argumento do André aqui é legal, ele tá participando aqui de uma maneira bem bacana. André, a única coisa que eu discordo de você é o seguinte: talvez ele de fato tenha uma relação diferente com a Leila. Ele realmente gosta de um elenco mais enxuto, mas ele também. Hoje ele tem 11 jogadores, vamos colocar dessa forma, ele gostaria de pelo menos uns 14, 15, né? Ele precisa olhar para o banco de reservas e do ponto de vista ofensivo, ele precisa ter um jogador grande. E ele não tem. Então, eu discordo nesse sentido. Trabalhar com um elenco enxuto é uma coisa, um elenco mais curto. Agora, ele precisa de opções, ele não pode ter 11 jogadores, com todo respeito àqueles que estão no banco de reservas. Por exemplo, o Luan, quando ele entra na zaga, ele consegue entregar. Existe uma bola de segurança ali. Quando o Richard Rios entra, é outro jogador que agrada. Tanto é que tem sido utilizado bastante. Agora, e no ataque? O Endrick, que era para ser uma solução, até aqui não foi. O Flaco Lopes, que custou 50 milhões de reais... Mas quem indicou? Indicação dele. Ele também errou. O Breno Lopes não fez gol de Libertadores? Então, mas o Breno Lopes, convenhamos, né? Mas recebeu proposta para ir embora, o Abel falou que não liberaria. Porque ele ficaria com menos jogadores ainda. Mas agora não adianta meter o pau nos caras. Não é meter o pau, mas são caras que não vão decidir jogos. Nas entrelinhas ele meteu sim. Não, ele não falou mal dos atletas, mas ele deixou muito claro. Para momentos como esse... Precisa de cara grande. Precisa de cara grande. Então, mas aí que eu falo. É o não meter o pau metendo. É o que o Abel fez.
Não, eu acho que é escancarar uma realidade que todo mundo sabia. Tanto é que a torcida tem pedido reforços o ano inteiro. Não é uma discussão nova. Nós só estamos discutindo isso. Primeiro porque o Palmeiras empatou, e eu não acho que tenha sido um resultado ruim, mas nós estamos discutindo por conta da irritação do Abel. O Abel ontem se mostrou bastante irritado na entrevista e faz sentido, porque ele tá vendo que tá espremendo e não sai nada. Agora, vamos discutir o porquê que ele tem um elenco desse para trabalhar. E talvez não seja o suficiente para passar do Boca? Eu discordo, eu acho que sim. Eu acho que o Palmeiras ainda continua sendo o grande favorito para passar para a final, mesmo jogando em casa. Resultado você acha positivo. E a atuação do Palmeiras? Eu acho ruim. Então, mas ruim. Laje, vê se você concorda comigo ou não. Você entendeu? Sim. Vamos separar as coisas. Eu queria ver como é o diálogo do Abel com a Leila, por exemplo, numa sala quando eles se encontram. Porque, o Abel, ou ele tem que ser mais direto nas entrevistas, não adianta ele descontar em quem tá lá fazendo pergunta, porque ele usou as pessoas que estavam lá ontem fazendo pergunta para mandar o recado dele. Isso é bem deselegante para um cara desse tamanho. E o Abel ficou tão grande no Palmeiras, Laje, ele ficou tão grande e intocável no Palmeiras. Se fosse outro técnico, por exemplo, que não tivesse conquistado os títulos que ele conquistou, expondo nomes que precisa de nome maior, precisa de jogador mais cascudo e tal. O cara não perde o grupo? Eu não tô falando que o Abel perdeu, não é isso. É só eu acho que você tá exagerando um pouco, cara. Eu não concordo 100%. Eu acho que o Abel já faz isso há algum tempo no Palmeiras. Mas ontem foi demais, Gui. E assim, vamos lembrar aqui o Felipão? Quantas vezes o Felipão... Claro, momentos totalmente diferentes, né? Mas quantas vezes o Felipão ficava pedindo camarão em entrevista do Palmeiras? É verdade. Você tem razão. Camarão, Quem foi que falou outro dia aí que a função dele era levar o time até a proximidade no gol? Quem faz gol não era ele. Quem foi? Um técnico time grande aí. Isso aí já foi o Paulo Turra, acho, no Santos? Não sei, foi um dos técnicos grandes aí recentemente. A frase é falada no futebol constantemente. Toda hora a gente escuta isso. Não, e é uma verdade. É o que o Abel disse nas entrelinhas ontem. É uma verdade. Eu cuido da parte tática do time. Ele falou numa resposta a isso. Mas o resto não é comigo, ele expôs os caras. Não, eu não vejo dessa maneira, Pimpo. Sinceramente, não acho que ele tá dizendo, eu sou bom e o elenco é ruim, por isso que a gente não tá ganhando da maneira como nós ganhávamos nos anos passados. Eu não vi dessa maneira. Tudo bem, pode até, né, teve a resposta, por exemplo, ao Paulo Massini, né, que ele fala ali, discute de escalação e fala, então tá bom, então eu escalo quem? E aí vem uma sugestão do Rony mais pelo lado esquerdo. Acho que realmente tava um pouquinho ácido, mas eu não vejo assim, sabe? Já falei aqui algumas vezes que eu não acho o Abel inimigo da imprensa, como muitas vezes o pessoal pinta. Você lembrou de um personagem, comparou com o Muricy Ramalho, né? No auge do São Paulo aí, no tricampeonato brasileiro. Pô, Pimpo, acho que tá bem distante ainda, cara. O Muricy, sinceramente, era patada de tudo quanto é jeito em todas as coletivas. O Ivan que tá aqui não me deixa mentir. Não, inclusive ficou machucado. Então... guarda remorso. Nessa época do tri brasileiro... nessa época os companheiros que achavam engraçado, mas que hoje metem o pau no Abel. São os incoerentes. Pois é. Porque o que muita gente dava risada nas coletivas na época do Muricy, hoje as mesmas pessoas que davam risada condenam, né? Então, eu penso dessa maneira. Eu acho que não era... O Muricy dava muito mais patada e não era tão criticado quanto é o Abel. Não acho que há uma perseguição ao treinador português. Eu acho que sim, tem algumas pessoas que não gostam dele e que podem até perseguir, mas quando eu falo assim, não há uma perseguição orquestrada. Vejo muita gente como... Por exemplo, nós aqui, a gente comenta quando acha que o Abel passa do ponto e de resto, normal. Não acho que ontem foi um exagero desse, como você coloca, Pimpo. Poderia ter evitado uma outra resposta mais ácida, como por exemplo essa que eu citei do Massini, mas eu acho que faz parte do jogo, sinceramente. Como ele pode receber uma resposta mais dura e faz parte do jogo ele cobrar reforço também da Leila, né? Todas as vezes que ele apertou, que ele fez um discurso um pouquinho mais forte, a Leila foi questionada e nenhuma ela foi pro confronto com ele, certo? Claro, ela não é boba. Eu não me lembro da Leila ir pro confronto com o Abel. Então acho que tudo isso faz parte do jogo. Tá tudo normal. Pra mim, assim, não vejo nada de outro mundo, não. Eu acho que o Abel segue firme aí no comando do Palmeiras. Eu acho que a principal discussão é com relação a esse nervosismo dele por conta daquilo que ele não está conseguindo fazer. Porque o Palmeiras, do ponto de vista ofensivo, caiu de produção, repito, né?
O problema é que no Palmeiras, como algumas questões ainda são bastante discutíveis, né? Polêmicas. Então, por exemplo, quando a torcida foi lá cobrar e ironizou a compra do avião, qual era a justificativa ou o que foi falado diante daquilo? Ah, eles estão fazendo isso porque eles perderam o dinheiro do Carnaval. Existe uma treta entre parte da torcida do Palmeiras com a Leila Pereira. Mas ali existia um propósito maior, ou uma discussão maior, que era olhar para o elenco e entender que, opa, se não contratar, uma hora vai fazer falta. Isso foi falado várias vezes. Eu sinceramente, antes da lesão do Dudu, eu até cheguei a falar com o André Galvão aqui. Eu acho que para 2 competições, porque o Palmeiras já tinha caído da Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, eu acho que esse elenco vai conseguir entregar tudo aquilo que o Abel precisa. Só que o Dudu se machucou. Aí, meu irmão, realmente, agora você vê que realmente o elenco já não entrega mais tudo aquilo que pelo menos a comissão técnica esperava, né? Por isso esse nervosismo dele na entrevista coletiva.